Vamos dar uma ajeitadinha. Uma rápida ajeitada. Boa noite. Rita Gontijo, boa noite, Rita. Tudo bom contigo? Boa noite, Jonas. Boa noite. Eu tenho uma satisfação enorme em poder estar aqui abrindo essa live. Depois de, a bem da verdade, um tempo considerável afastado aqui do Instagram, né? A ideia é nós reativarmos nosso canal no YouTube e fazermos desses encontros, saudosos encontros, uma rotina agradável e muito para além de ser um monólogo, porque não vale, né? Vamos participar, vamos interagir. Eu vou procurar sempre estar lendo. Boa noite, Edna. Boa noite, Flávia Araceli. Tudo bom, minha querida? Olha eu aqui de volta. Quanto tempo, não é verdade? Então, eu ressurgi. Ressurgi. Oi, Tiago, missionário. Tiago, tudo jóia contigo? Espero que estejas bem. Eu abro esse espaço aqui com muita consideração, com muito respeito a cada um de vocês, minhas queridas, meus queridos, meus amados. Há quanto tempo, não é verdade? Eu diria que o interstício, o intervalo de tempo, desde que eu sumi aqui desse espaço, é coisa de um ano, de junho, julho para cá. Eu parei de fazer lives e eu tenho até que me justificar, antes de mais nada, por quê? Um abraço, Tiago, um abração. Porque vovó já dizia, meu filho, tu vai ver coisa. Você vai ver coisa que até Deus duvida. E eu tenho visto coisas e eu precisei me retirar, recuar, dar um passo atrás para pegar impulso, dar um passo atrás para dois na frente. E nesse período, né, quando nós estávamos naquele meado de 2023, todos muito com sangue nos olhos, muitos falando com o fígado, com as paixões. Então, eu vi que tinha muita coisa, tem muita coisa errada nesse país, tem muita coisa efetivamente muito lamentável, que nós estamos testemunhando, principalmente de 2022 para cá, passando pelo 8 de janeiro, que é uma data emblemática, com a CPMI, tudo que houve. E hoje, por incrível que pareça, parece que a bola de tantos que estavam cheia, né? Tinha tanta bola cheia por aí que parece que hoje as pessoas elas não se arvoram tanto como donas absolutas da verdade. Parece que muitos calçaram a sandália da humildade. Warner Ferreira, boa noite, Brusa, e o Brusa, né? Boa noite a todos. Então, eu vou procurar fazer essa interação aqui, 4, 5 minutos, para abrir meu coração, né? Aquilo que eu posso oferecer como um aprendizado, aquilo que eu posso contribuir efetivamente, para que a gente tenha esse espaço mais rotineiro. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Vai mandando... eu não vou aqui encostar em acenar, está todo mundo aqui. Seja muito bem-vindo. Convidem seus amigos, enviem o link dessa live para a sua lista de contatos, que é para a gente poder efetivamente
ter uma participação, né? Quando eu saí aqui, eu tinha uns 100, às vezes 80 pessoas ao vivo. Agora eu vou ter que reconstruir tudo de novo. Isso aí é uma lógica que é da fidelização, do contato rotineiro, onde nós vamos fazer essa troca de ideias, né? Então, eu dei essa sumida para ponderar que talvez eu estivesse muito nesse viés, estávamos muito nesse viés político, partidário, apaixonado, muito ressentimento, muitas pessoas sendo movidas por ressentimento, muita perseguição. E, lamentavelmente, eu precisei me afastar em meio a uma tórrida tensão de pessoas como... pessoas assim que eu jamais nem imaginei, como alguns, que o Lima, né? O Lima, aquela Fernanda Oliver, uma coisa assim que eu realmente fiquei estarrecido quando essas pessoas foram cerceadas em suas liberdades e tantas outras, né? E oi, Alessandra Silva, minha amada, saudade de você, um abraço para a família. Como vai Taguatinga, QNF? Eu lembro, você mora no meu coração. Não me abandona não, Ale, ó. Tamo junto, um abração para você. Felicidade em vê-la aqui, minha querida. Então, Alessandra, eu estava dizendo exatamente que eu tive... A gente tem um círculo de amizades, né? E depois do 8 de janeiro, e todos já sabem minha opinião, e serei bem sucinto, sempre fui contra acampamento em frente aos quartéis, mas foi muito lamentável a forma como tudo se desenrolou e como tudo continua se desenrolando até hoje. É muito lamentável que os verdadeiros líderes e o líder não tenha assumido até hoje a sua quota-parte, a sua responsabilidade. É muito lamentável ver senhoras e senhores, idosos, donos, pais de família, filhos, sendo condenados a 17, 16, 15 anos de prisão, dentro de um procedimento muito ferrenho, muito ferrenho. Eu vou usar esse adjetivo. Então, dentro daquele fervor, daquela idolatria, dentro da bolha, eu até dei vários exemplos. Gente, eu falando aqui para vocês, é como eu tô lá fora da caverna, veio para dentro da caverna e fala a verdade e vou levar pedrada. Então, eu preferi sair da caverna e hoje eu vejo que muitos também já vêm à luz. Muitos também já têm um maior discernimento. Então, eu acho que essa situação é uma situação humanitária. Essa situação de viés político no nosso país, em muitos aspectos, ela abrange o aspecto humanitário, né? Porque o trágico, por vezes, é cômico e o trágico, por vezes, é trágico. E nós precisamos ter abstração de nos colocar no lugar do outro, né? E a gente fazendo esse exercício, nós vamos ver que nós estamos diante de uma causa político-humanitária, né? Então, essa questão, por vezes, né, que você vê o meio político se mover em torno dos partidos, você vê hoje quase um silêncio, né? É quase um pesar. E para mim isso também foi importante esse tempo, para eu poder enxergar melhor as coisas, entender a melhor forma de eu contribuir, a melhor forma de somar a esse processo e fazer esse reingresso na atmosfera. Nunca estive ausente. Foi uma ausência aparente. Muito atento a tudo, muito observador a tudo,
E a bem da verdade, todos nós temos as nossas cruzes, os nossos compromissos, os nossos fardos, e nós precisamos estar bem, com a cara limpa, olhando aqui, olhos nos olhos, para poder sermos capazes de fazer uma entrega, né? Uma entrega autêntica, uma entrega verdadeira, uma entrega real. E eu gostaria de expor o meu coração, aquilo que eu penso de uma maneira muito clara, cristalina e autêntica. Eu tenho aqui um poema que é de Rudyard Kipling, século XVIII, na Inglaterra, que chama If. Né? Eu vou fazer logo a tradução, porque ele retrata o meu momento e talvez o de muitos de vocês. Né? E eu vou compartilhar. Deixa eu ver aqui, para não perder. Eu tenho ele quase memorizado, mas para não perder. Kiev, boa noite. Lena, boa noite, boa noite. Enviem, pessoal, enviem. Contato. O convite é para a sua lista de contatos. Tá bom? E eu peço também que alguém aqui, que seja do nosso grupo, o Movimento Brasil Futuro, que envie o link dessa live lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Boa noite, Francisco. Boa noite. Rudyard Kipling, poema Si. Se você for capaz de manter a tua calma quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, mas também levar essas dúvidas em consideração, se for capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado ao ódio se esquivar, não parecer bom demais, nem pretensioso. Se for capaz de pensar sem que a isso só se atire, de sonhar sem fazer do sonho seus senhores, de encontrando a desgraça e o triunfo, tratar da mesma forma esses dois impostores. E se for capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas pelas quais deu a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que lhe reste, se for capaz de arriscar numa única parada, tudo quanto ganhou em toda a vida, e perder ao perder, sem nunca dizer nada, resignado, tornar ao ponto de partida, de forçar corações, nervos, músculo, tudo e dar o que for que neles ainda exista, e a persistir, assim quando exausto contudo resta em você a vontade que lhe ordena, persista. Se for capaz de, entre a plebe, não se corromper, e entre reis não perder a naturalidade, e de amigos, quer bons e quer maus, se defender, se todos contarem com você sem excessividade, se for capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo valor e brilho, sua é a terra, com tudo o que existe no mundo. E o que é mais? Será um homem, meu filho. Esse poema, ele para mim é uma verdadeira oração. Será um homem, né? Claro, isso foi escrito no século XVIII, mas com tudo isso aqui vale para mulher, homem. Serás uma mulher. Maravilha, uma mulher com M maiúsculo, um homem com H maiúsculo. Um homem, uma pessoa honrada, uma pessoa digna, uma pessoa que entende
o valor das coisas. Uma pessoa que honra aquilo que diz. E por vezes a vida nos prega peças. E tem gente que acha que não. Então, no processo judicial, nós temos lá uma coisa chamada preclusão, né? Quando os prazos são precluídos, você não pode mais voltar atrás para fazer um embargo de declaração, um agravo de instrumento, para fazer uma petição. Aí passa em inaubis. Passou em inaubis, precluiu. Então, precluiu. Ainda não há o trânsito em julgado. Tem muitas relações que você dá o trânsito em julgado. Não, essa relação transitou em julgado, né? Ainda não transitou. Algumas coisas não transitam em julgado, outras transitam em julgado. Boa noite, CMJCRJ, aí não tem o nome. Candinha, boa noite, minha querida Adilene, boa noite. E nós precisamos refazer, né? Refazer com bem pouco que te reste. Tendo saúde, tendo bênção de Deus, tendo verdade e disposição, quem haverá de nos impedir? Ninguém. Somos filhos do Altíssimo. Mas nessa caminhada e nesse trilhar, a gente aprende muita coisa. A gente aprende que a gente precisa se reinventar. Nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que aprendemos e ficar menos refém de circunstâncias. Eu descobri que tem de um mês para cá, a Bíblia, tem a revelação da Bíblia, e tem muitas passagens lá, ou todas as passagens, não há aquilo que aconteça na tua vida, ou que deixe de acontecer, que já não tenha acontecido, ou que não esteja relatado em certa medida ou em toda medida na Sagrada Escritura. E, Carlos Paiva, meu querido amado professor, que satisfação! O professor Carlos Paiva é o nosso mestre, o nosso guru, uma pessoa que eu tenho extremo respeito e consideração, a ponto de, não fosse amigo íntimo, assim posso dizer, o tratamento seria Vossa Excelência, dada a autoridade, a paixão contagiante que o professor Carlos Paiva, com sua jovialidade e experiência, seu entusiasmo, deseja, com sua proposta de reforma tributária, contribuir a agregar em todas as esferas, em todos os níveis, para que nós tenhamos as contas públicas ígidas, com respeito ao emprego do dinheiro público. Eu tenho 2 Aquitas, né? E tem o Max, que não sei se vocês conseguem ouvir, ele está lá fora uivando, que nem lobo. Ou seja, está comemorando essa live aqui. É espetacular, não sei se dá para vocês ouvirem. Satisfação, meu querido professor. Tem um dizer em Gênesis 11, versículo 6. E eu estou levando isso muito a sério, mas muito a sério, porque eu não tinha noção do quão importante isso é. Assim, é de uma dimensão, esse versículo, que ele diz tudo. E diz o seguinte: ou você segue, ou você vai dar com os burros na água. É simples assim. Diz o seguinte: e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isso é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer.
Nossa, é fantástico demais essa passagem. Tem aqui uma ligação, deixa eu tentar cancelar. É fantástico demais. Isso aqui diz tudo. A identidade, a nossa identidade. A nossa identidade, ela precisa ser fortalecida a todo instante. Nós precisamos saber quem que nós somos. O que nos identifica em termos de princípios, valores, crenças. Quais são o nosso povo? Qual é o nosso povo? Nosso povo é um. E aí, com relação ao nosso povo, o que é a dignidade da pessoa humana? O que é o respeito à dignidade da pessoa humana? Nós comungamos desses princípios e valores, nós respeitamos para sermos respeitados. Nós nos omitimos, nos acovardamos diante de tanta arbitrariedade, ou nós somos proativos? A partir do momento que formos um povo que olhe para um horizonte com respeito a todas as possibilidades, nós somos esse povo de Deus. Nós somos um povo que fala a mesma linguagem. Aí nós estaremos sendo abençoados com o trecho final. Mesma linguagem, mesmo povo, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Nós, sendo unidos, seremos indestrutíveis. Indestrutíveis. Não haverá restrição para tudo que nós intentarmos fazer, desde que sejamos um e falemos essa mesma linguagem em comunhão de propósitos. E daí, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, minhas amadas, nós precisamos estar o quê? Dialogando, proseando, trocando ideias, percepções, trocando, compartilhando experiências, abrindo o coração, olhando nos olhos. Nós precisamos fazer uma entrega autêntica em torno desses princípios que nos irmanam, dentro dessa linguagem, e aí nós estaremos no caminho da realização dos nossos propósitos. Sem restrição. Deus abençoa, Deus abençoa, Deus abençoa. E sois filhos de Deus, filhas de Deus. Estou parecendo aqui um pastor, uma pregação, mas é que determinadas maturidades ou maturidades determinadas na nossa vida, ela vem com o tempo. Ela vem com o tempo de uma forma acachapante. E o mundo não dá volta, capota. Então, dentro desse aspecto, cabe a nós a responsabilidade de, com ponderação. Oi, Cláudia Costa, seja bem-vinda. Cidália Varela, seja muito bem-vinda, Cidália. Então, cabe a nós assumir a nossa responsabilidade. Cabe a nós de fazermos essa troca sem mediocridade, sem menos, uma troca que seja autêntica, de experiências, que nos una, que nos alicerce, e que a gente possa construir o propósito. Sermos propositivos e interagirmos com o mundo, sendo escudo e a espada de Deus para fazer prevalecer a justiça, a dignidade humana, um respeito às liberdades, para cercear as arbitrariedades. Porque, do jeito que a coisa vai, o trem está descarrilhado. O trem está descarrilhado. E nós não podemos achar que não é problema nosso. Dar de ombros.
Nós não podemos. Isso tudo é muito sério para dependermos de circunstâncias alheias à nossa vontade. Cabe a nós nos organizarmos. Boa noite, querida Madalena Wright. Cabe a nós nos organizarmos de todas as formas para que haja essa atuação permanente. E como que nós vamos atuarmos? Primeiro de tudo, é quem que nós somos, né? Meu nome é Mauro Rogério, para quem não me conhece. Eu já passei dos 50. Pai, cresci no Rio de Janeiro. Estou na rua desde os 5 anos. Complexo da Penha, Vila Cruzeiro, Nova Brasília, Avenida Itaoca, antiga Coca-Cola, Morro do Juramento, Irajá, Vaz Lobo, Madureira, Vicente de Carvalho, Vista Alegre, Ramos, Olaria. Eu sou daquele beco, do subúrbio do Rio. Filho da dona Marivalda, uma guerreira com 76, vai fazer 77 anos. Vai fazer 77 anos, minha amada mãe, sábia, uma cristã, uma mulher fervorosa, com uma fé que move montanhas. Dona Marivalda, guerreira. Meu falecido pai, senhor Oswaldo, rendo homenagem, que Deus o tenha. Que Deus o tenha. Então, eu sou um cara fácil de lidar e de conhecer. E, humildemente, com muita humildade, a humildade que o Senhor Jesus, ao lavar os pés dos seus apóstolos, nos ensinou. Porque ele, sendo quem é, lavando os pés. Então, com muita humildade, eu me coloco diante de vocês para nos organizarmos como um povo, como uma linguagem, com os mesmos princípios e valores, para nos unirmos em torno do propósito. E aí a gente tem que, no segundo momento, definir o propósito. O propósito é altruísta. Mas o propósito também a gente vai perceber que ele precisa ser um argumento de poder. E o que é um argumento de poder? Um argumento de poder, ainda que seja parcial, nós precisamos ser de difícil refutação, porque nós podemos e temos como refutar os argumentos de poder contrário a nós. E faremos isso. Refutar. Então, ou como argumento de poder altruísta, porque nós não podemos perder. E eu acho que em determinado momento eu perdi, em certa medida, a minha essência mais altruísta e humanitária, sendo consumido pelo fogo, não de minhas vaidades, mas das vaidades havidas nesse meio político partidário, onde o egocentrismo, a egolatria, o egoísmo não tem compromisso com o interesse público. Definitivamente não tem compromisso com o interesse público. Não tem. E, então, o altruísmo, com argumento de poder, aí nós teremos capacidade, temos uma turma da pesada no Movimento Brasil Futuro, e aí tem um link para quem quer participar aí na minha bio, que você preenche um questionário, manda uma mensagem para mim, diretamente no meu privado, e aí a gente fala mais a respeito. Esse argumento, né, nós precisamos discernir os cenários de curto, médio, longo prazo. Hoje eu escrevi: a política brasileira é jogada com um tabuleiro de xadrez jogando. Você pensa, um movimento, vou fazer com esse dedo aqui, você pensa assim, um movimento, o tabuleiro está girando, o pessoal está pensando 3 movimentos, 4, 5 movimentos na frente. Eu estou pensando 5 movimentos na frente. E tem gente que quer jogar dama. Tem gente que está jogando dama.
Então, nós precisamos ter esse amadurecimento de entendimento do cenário político. Porque se você não tiver isso, você vai jogar o teu avião, a tua aeronave, a tua embarcação no iceberg, teu avião na montanha, e vai botar tudo a perder. Porque decidiu errado com base em falsas premissas. E as paixões humanas são uma coisa tão louca, tão doida, que as pessoas o tempo todo decidem errado com base em falsas premissas, em equívocos tremendos, horrendos de leitura de cenário. Está pedindo para o navio afundar, para o avião cair. Nós não podemos cometer esse erro. Temos uma equipe de inteligência fenomenal, fantástica. A gente, com base na predição, na inferência, na dedução, com base naquilo que nos é dado, a gente traça alguns cenários. Por exemplo, eu entendo que, como cristão, pessoa de centro-direita, todos nós sentimos o impacto da derrota em 2022. Eu divergi deveras de muita coisa e muita gente fez muita besteira e continua fazendo. Então, o que nós temos num en passant para 2026, nós temos, a priori, a reeleição desse governo que não nos interessa, que defende uma agenda que é contrária àquilo que nós defendemos para as nossas famílias, que usa de uma narrativa absurda para arbitrariamente, dentro daquilo que eles chamam de devido processo legal deles, condenar a penas severas senhoras e senhores de família. Eu sempre condenei acampamento na frente dos quartéis. Sempre condenei acampamento na frente dos quartéis. Sempre fui contra. Eu acho que são os militares que têm que estar acampados à nossa porta enquanto nós, sociedade civil organizada. Então nós precisamos reerguer uma direita pensante, propositiva, uma centro-direita pensante, propositiva, e que seja reformista e que discuta, assim como o professor Carlos Paiva aqui nos disse, direita, centro-direita. Por quê? Porque nós precisamos saber dialogar com aquelas pessoas que não foram para as urnas. Então nós precisamos constituir propostas reformistas para o Estado. E aí você precisa, naturalmente, agregar, não desagregar. E talvez, hoje eu falei, né? E talvez, e bem talvez, eu vou defender minhas ideias e vou respeitar todas as ideias e todas as colocações com respeito à diversidade de opiniões que possa haver. Eu entendo que é saudável e salutar um diálogo possível entre um campo de direita que dialogue com um campo de centro-esquerda, que seja. Política é a arte do possível. Ok? Política é a arte do possível. E a política é a arte do diálogo para construir consensos. Definitivamente. Eu tenho ressalvas com a covardia de quem abandona o barco e deixa os seus irem presos, negando isso. Então, eu sou de direita, me considero de direita, e nunca serei bolsonarista. Não sou bolsonarista. Não tem esse negócio de direita de Bolsonaro, não.
Tem bolsonarista que é a direita, e Bolsonaro é um grande líder da direita, mas não tem meu respeito, porque o líder do 8 de janeiro, na minha opinião, foi ele. Essas pessoas todas estão presas. Ele foi a causa, Alexandre de Moraes a consequência. Ele foi a causa, Alexandre de Moraes a consequência. Eu provo matematicamente isso. Covarde. Para mim, Bolsonaro é um covarde. Pode registrar aí. Tenho importância com o que vão dizer disso, não. Mas essa leitura de cenário é equivocada, por quê? Porque qualquer nome que surja do bolsonarismo para enfrentar, por exemplo, Lula em 2026, está renovando o mandato do PT até 2030. Hoje foi falado isso, que comenta-se nos bastidores a possibilidade de Flávio Bolsonaro ser candidato em 2026. Eu sou visceralmente contra. Que surja Tarcísios, que surjam outros nomes. Caiado, Zema, Flávio Bolsonaro, tô fora desse tipo de gente. Tô fora. Tarcísio não, Tarcísio eu vou lá, me empenho a ter, sabe? É um grande amigo pessoal, grande nome. Defendo. Mas são opiniões, e essas opiniões muito apaixonadas, elas acabaram contribuindo para que eu me afastasse das redes sociais. E eu não vou me intimidar. Então nós precisamos ter uma percepção cristalina daquilo que vai agregar, daquilo que não vai agregar. Ou você entra no debate ou você está fora do debate. Eu estou no debate. Eu estou à mesa. Eu não abro mão do meu espaço político e partidário. Não abro mão do meu espaço. Não abro mão. Entendeu? Mas eu reajo. Eu não ajo, não. Eu reajo. E já estou reagindo. Eu estou reagindo e vou reagir. Não dou bola nas costas. Não sou traíra, porra. Não dou bola nas costas. Não sou traíra e covarde, não. E tem gente que é metida sicário ainda por cima nesse meio. Desculpa, mas vá pra que... Entendeu? Não respeito. Não respeito covardes. Não respeito. E aí nós precisamos, com a bola no chão, com muita ponderação, com muita calma, nós precisamos traçar as linhas de ação. Traçar as linhas de ação. E as linhas de ação quais são? No campo político, nas articulações políticas. Desde muito cedo eu aprendi. Meu filho, você articula de cá, tem gente articulando de lá. Está todo mundo articulando. E nós vamos ficar de braço cruzado ou vamos articular também? Articular politicamente. Precisamos articular politicamente. Essa é a primeira linha de ação. A segunda linha de ação. Opa! Tudo bom? Alessandra Silva, obrigado aí pelos dizeres. Me conhece desde 2012, uma pessoa atuante, conhecedora dos bastidores da política nacional. Ele é coerente e sabe o que fala. Obrigado, Alessandra. Obrigado. Amém. Aceito, minha amada, aceito. Saudade de você, viu? Não some, não. Eu saí do MDB? Você ficou, né? Ai. Hoje eu tô por lá Hoje eu tô por outros rincões. Um dia desse encontrei Tadeu Filipelli numa feirinha aqui da 15 do Lago Sul. Depois a gente conversa. Manda uma mensagem para mim aí no meu privado, a gente atualiza o número. Meu número não mudou, não, creio que você tenha. Mas vamos lá. Gente, articulação política, articulação jurídica, direito de petição, muito tímido. E, modéstia à parte, eu me coloquei
me coloquei dentro de uma condição no partido político que eu faço parte, de respeitar a liderança. E aí, para você peticionar e fazer petições, eu respeito a liturgia. As liturgias eu respeito. Da liderança, saber o que as pessoas pensam. Eu nunca gostei e também não acho bom as pessoas tomarem atitudes unilaterais, unipessoais. Não, nunca gostei. Eu sempre consulto a liderança. Quero saber o que as pessoas pensam. Mas, porra, eu sou... essa cultura militar minha também só atrapalha. Entendeu? Eu tô lá todo bonitinho, entendeu? Vamos ver o que fulano pensa, cicrano pensa. E aí eu respeito toda a hierarquia, respeito a liturgia. E do que vale isso se você não é respeitado? Do que vale isso se você não é respeitado? Então vamos exercer nosso direito de petição. Nós temos advogados brilhantes entre nós. A soldo zero, são voluntários. Nós temos muitos advogados no nosso corpo jurídico do Movimento Brasil Futuro. Então, nós temos o dever de peticionar daquilo que nós deliberarmos como apropriado. Você vê hoje o PL, que se diz um partido lá da direita, a crise que não está porque não peticiona muitas vezes, não defende muitas vezes, formalmente como partido político, tem legitimidade para provocar diretamente o STF e não o faz. E em muitas instâncias se confunde com o centrão absoluto do PSDB, etc, etc. Isso vocês estão mais por dentro do que eu. Então, ação civil pública, nós precisamos dar só uma melhoradinha no estatuto para que a gente possa entrar com a ação civil pública e aí defender aquilo que está no estatuto, que é 360 graus, entendeu? Representações, denúncias, o que for, né? E com articulação política, com articulação jurídica, nós vamos conseguir a terceira linha de ação, que é a mobilização social, que é nós estarmos aqui. Mas nada disso é possível se não formos, como disse em Gênesis 11, versículo 6, um só povo, uma só língua. Nós estivermos unidos. E aí meu desafio a gente se organiza dentro de um grupo de WhatsApp, onde praticamente 90% de todos que lá estão são administradores. Então, a gente se organiza lá. Mas a gente precisa saber quem é compromissado, quem é comprometido, quem que verdadeiramente está. Porque nós precisaremos instrumentalizar tudo isso, né? E Deus haverá de prover. Deus haverá de prover a instrumentalização disso tudo, né? E aí, dentro dessa identidade, eu tenho segurança, muita segurança de que aqui, ó, como diz aqui, ó, muita segurança de que, ó, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Não haverá restrição desde que nós tenhamos esse modus operandi, essa identidade, essa perseverança. Eu entendo muito importante assumirmos permanentemente para fazer bem para a nossa sanidade, para fazer bem para a nossa humanidade, mas não para passar pano nem para enxugar gelo, né? O aspecto altruístico, humanitário, ainda que nós tenhamos que navegar na esfera partidária, político-partidária, que a gente não perca a essência, sabe? Eu acho que eu errei nisso. Eu errei.
Eu assumo que eu errei. Eu acho que eu me perdi um pouco. E eu faço a minha meia-culpa aqui. Eu sou de carne e osso, ó. Sou de carne e osso. Tenho minhas paixões, meus equívocos, minhas crenças e eu... não é que eu tenha superestimado, mas também não subestimei. Eu paguei para ver. Eu paguei para ver. Eu paguei para ver e vi. E vi. Então, essas linhas de ação é para a gente estar sempre falando a mesma linguagem, em uníssono. Nós precisamos estar debatendo permanentemente como que nós vamos fazer. E eu quero espelhar a vontade razoável de vocês. Espelhar a vontade razoável de vocês é saber como vocês pensam. Tem umas opiniões aí que são do tipo, o cara tá querendo meter o pé na porta, né? E tem que ir para Marte, pô. Nenhuma liberdade é absoluta. Nós temos uma sociedade que tem convenções legais e consuetudinárias. Nós vivemos numa sociedade convencional. Então precisamos respeitar, para sermos respeitados. Nós precisamos nos qualificar nesse debate para sermos respeitados. Então, assim, é difícil. Hoje eu ouvi o resultado da direita vencedora no primeiro turno da Assembleia Nacional, a reunião nacional, a Assembleia Nacional, com 33%, o Partido Socialista lá com 28%, do Macron com 20%, e os do Charles, um outro partido de direita lá com 6,5%, 8%. O segundo turno na França vai ser agora em dia 7 de julho, e você vê a importância de você espelhar uma identidade na sociedade, mas que essa identidade que a gente transpasse a questão da agenda de costumes, e assim como o professor Carlos Paiva aqui está, que tem uma proposta brilhante de reforma tributária, porque essa reforma que está aí não vai não, essa que está aí. Hoje eu vi o nosso amigo Oséias Aguilar postou uma corrida entre o dólar e o preço da gasolina. Quem vai chegar primeiro a R$6? Tudo bem que o preço da gasolina já chegou faz tempo também, né, em muitos estados e muitos locais, né? Mas o dólar quase a R$6 é um lapso. Então nós precisamos entregar solução, né? E, sinceramente, sozinho eu não consigo. Nós precisamos buscar meios de fazer isso. Isso precisa de cotizar, precisa de dinheiro, precisa de publicidade, precisa de tudo, entende? Mas Deus proverá, tenho fé que Deus proverá. E eu não vou me delongar, nós temos mais 10 minutos e eu gostaria de deixar aberto aí para vocês escreverem alguma coisa e a gente bater papo, prosear. Grande Edivaldo Rosa, tudo bom, Edivaldo? Seja muito bem-vindo. Tem umas letrinhas assim, cara. Kombucha caseira. Sejam todos bem-vindos. Então, vamos prosear aí. Alguém querendo fazer alguma pergunta? Vamos ver quem que está aqui na sala. Opa, calma aí. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ixi, não consigo ver não. Ivanilde, tudo bom, Ivanilde? É bom vê-la, Ivanilde, né? Aqui de casa. Querida Ivanilde, amada família, gente da família. Então eu acho que é um novo tempo. Nós precisamos aprender com as nossas experiências, mas, sobretudo, eu preciso falar uma coisa assim, e eu tenho amadurecido e ponderado isso todos os dias.
que, por vezes, as pessoas podem magoar a gente pode não se sentir respeitado. E eu tenho muito cuidado para não agir com ressentimento. O ressentimento na política é uma força poderosa. Em Kiev, o grande Kiev Kiev é o nosso, é um grande cientista político, é uma grande mente desse país, é um grande quadro do Brasil, Kiev Martins, dois irmãos brilhantes. Mas eu vi tua pergunta, Kiev, e eu vou só terminar de falar isso, que eu acho importante, que já temos aí 8 minutos para fechar essa live, em torno de 8, 9 minutos. Então, não agir com ressentimento, não agir com fúria, com raiva, ou com... Por mais que... Então, assim, sermos brandos, fogo brando, mais fogo, brando, permanente, entendeu? Brando, fogo brando, fogo. E fazer com amor, sabe? Tem coisas que não te pertencem, então você simplesmente mantém a proa e vai. Mas o Kiev está me provocando aqui, em não sendo Bolsonaro, votaria em quem em 2026? Bom, o cenário está aberto. Eu tenho uma tese que eu já coloquei, porque assim, não existe projeto de país. Nas últimas eleições de 2022 não foi apresentado um projeto para o Brasil, pelos dois candidatos. Tanto por Bolsonaro como Lula não apresentaram um projeto reformista. Bolsonaro tentou sim, incitou sim, acampamento nos quartéis e ruptura, desde que sentou naquela cadeira lá. Então é um cara que não tem meu respeito. Ele incitou, a galera tá indo preso e o cara é covardão pra caramba. Então, assim, qualquer nome que venha do bolsonarismo para concorrer, exceto o Tarcísio, qualquer nome que venha direto do Bolsonaro para concorrer em 2026, está chancelando e homologando o mandato do PT até 2030. Por quê? Porque o que elegeu Bolsonaro em 2020 e 2018 foi o antipetismo. E o que elege qualquer um em 2022 foi o Lula, em 2026 pode ser o poste do Lula. Quem vai eleger essa pessoa vai ser o antibolsonarismo. Enquanto vocês não entenderem isso, fica difícil. Então, quem não tem essa pecha, que não é do clã, que é um cara que veio sob a liderança meritória, porque muitos líderes apareceram nessa frente, temos um congresso com muitas representações, temos o nome do Tarcísio, que é o governador de São Paulo. Agora, pragmaticamente falando, eu acho, Tarcísio, que você deva vir para o campo. Você e o Caiado, Tarcísio presidente, Caiado vice. Pô, ninguém segura isso não. Aí vem União Brasil republicano, entendeu? O PL vai ter que rever suas opções. Mas eles lá não, tem que ser um cara da família. Aí querem botar o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro que fez aquele acordo encerrou a Lava Toga, que fez aqueles acordos lá com Toffoli. Entende? Tá de sacanagem, né? Então não tem... Então, assim, uma chapa que hoje está na mídia e que eu entendo que seria campeã, seria no Republicano, né? Porque eles estão no Republicano e União Brasil. É duas potências, cara. Tarcísio, candidato a presidente, e o Caiado compunha, porque o Caiado já está na praça, a vice, viria a vice, fazer uma composição. Pô, avassalador demais. Aí não tinha pro PT, não. E eu tenho as eleições municipais agora. O PT vai ser um fracasso, a esquerda vai ser um fracasso. O maior fenômeno que teve nas eleições municipais de 2020 foi o PSOL lá no município de São Paulo com Boulos.
do MTRT, esse cara aí, entendeu? Que tá lá. Eu tiro o meu chapéu pro Pablo Marçal, que entrou na campanha lá via PRTB, metendo o pé na porta. Meus parabéns, tem meu respeito. Minha consideração. Ai, ai. Tem que combinar com os russos, pô. Tem que combinar com os russos. Pô, o pessoal quer... Por que acontece? O que manda na política é o caciquismo. O caciquismo aqui, ó. Pô, mas... Entendeu? Eu daria essa resposta. Hoje, a minha resposta seria essa, Kiev. Mas sempre estamos diante do imponderável, né? E daqui para 2026, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Mais alguma pergunta? Temos aí 3, 4 minutos. Oi, Ivanilde, amém, aceito, viu? Ivanilde é uma pessoa queridíssima da família. Ajuda aqui a cuidar do Lorenzo, meu filho. Com muito amor, viu? Com muita entrega. E isso simplesmente não tem preço. Obrigado, Ivanilde, por tudo, viu? Você é bacana demais. Joaquim, Júlia, Jéssica, toda a tua família, muito abençoada, que Deus abençoe. E olha, as promessas estão de pé. Mais alguma pergunta? Falta aí uns 4 minutos. Eu vou deixar essa live no ar. Vou deixar essa live, vou salvar. Vocês acham que eu devo deixá-la salva? Vou deixar salva. Vou deixar salva. Falta aí 2 minutos. Gaioso, Fernanda Gaioso, imagino. Boa noite. Jade Araújo, boa noite. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado por terem me... como vou dizer, né? Por esse bate-papo. Acaba que a live é um pouco de monólogo, mas aí o feedback de vocês é muito importante. Eu espero receber esse feedback. E errei, assumo, faço minha meia-culpa. Vamos traçar e trilhar o nosso caminho com respeito à história de todo mundo, mas a nossa história precisa ser respeitada também. Não admito não ser respeitado. Exijo respeito. E eu respeito para ser respeitado. Então eu exijo respeito. Exijo respeito. Respeito à história de todo mundo e vamos nos fazer representar e respeitar. É isso, minha gente. Uma ótima noite para vocês. Deus abençoe a todos nós. O Max, que é o nosso cão, tá lá uivando. Não sei se dá para vocês ouvirem daí. Ele é um Akita, são 2 Akitas. Maximus e Aquiles. Então, uivando. Amém. 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 Deus abençoe todos nós. Vamos à luta! Vamos à luta! Como é que encerra isso aqui? Não sei mais como é que mexe. Vamos lá. Tem certeza que deseja encerrar?